Oi, leitores! Hoje eu vim com o meu videozinho que tem sempre por aqui no canal, que é o meu resumão de últimas leituras. Eu voltei a estudar no início desse ano, então eu li bem menos do que eu gostaria, incluindo o fato de que o meu normal para terminar um único livro é entre 1,5 semana e 2 semanas. Então, normalmente eu leio devagar mesmo. Leitura para mim não é uma meta numérica a ser batida, então se eu não ler com calma e lentamente, daqui a alguns meses, lá no fim do ano, eu mal vou lembrar da história daqueles livros, das histórias que eu li no início do ano, e chegar nisso eu não quero mesmo, então sim, eu leio bem devagarzinho, aprecio a história, aprecio os personagens, não tenho pressa e eu recomendo que vocês não tenham também. Eu comecei 2021 lendo o meu gênero literário favorito, que era para começar bem, mas não foi tão bem assim, e eu vou explicar o porquê. Eu peguei A Garota no Gelo para ler, e inicialmente eu não estava com as expectativas tão altas assim, e acabei me surpreendendo bastante. É sempre melhor começar uma leitura com expectativas bem baixinhas, e lá fui eu para mais um thriller policial. Aqui aconteceu um assassinato bem misterioso de Andrea, que é uma jovem socialite e filha de uma figura muito importante lá do meio político de Londres. Era uma garota muito linda, rica, que tinha tudo, baladas, viagens e roupas muito caras. Estava noiva, mas a vida dela girava em torno de muitos segredos, que a mídia, por ser filha de uma figura muito importante lá no meio político, estava doida para dissecar. O corpo dela foi encontrado numa manhã em um lago congelado. A detetive Erica Foster estava afastada do seu trabalho por causa do desastre traumático que foi a última missão em que ela estava no comando, e o jeito dela de tentar seguir em frente é focando totalmente no trabalho, e nisso ela é conhecida por ser muito boa. E é isso que ela faz com o caso da Andrea. Ela se joga de cabeça nele e se aprofunda nesse assassinato que vai se tornando cada vez mais complexo, principalmente quando ela descobre que existe um padrão ali que não foi ligado antes. Antigos casos de assassinatos de jovens prostitutas que têm o mesmo padrão do assassinato de Andrea, ou seja, mesmo padrões de assassinatos iguais, serial killer. E quanto mais a Erica se aprofunda nessa investigação, mais esse serial killer se aproxima dela. Vai se tornando ali uma coisa muito perigosa, porque além desse serial killer ser violento e estar atrás dela, ainda tem toda a ameaça por parte do pai dela, que não quer uma detetive desenterrando os segredos da filha dele. Isso consequentemente mexe com coisas que o pai dela não quer que venham à tona, nem pra mídia, nem pra polícia. Essa mulher, não importa onde ela pise nesse caso, ela tá num campo minado. E eu vou dizer pra vocês, eu adorei essa história desde o início. A personalidade da detetive, a construção do suspense até o clímax do final, a reviravolta que é a revelação da identidade do assassino. Tudo isso forma um pacote completo, digno de um filme de ação e suspense policial muito bom. Mas eu tive alguns incômodos pessoais que não me fizeram dar 5 estrelinhas pra Garota no Gelo. E eu conto bem mais sobre o que eu achei, sobre minha opinião, sobre mais detalhes da história, dos personagens, enfim, eu explico bem mais sobre tudo isso no meu vídeo da resenha que eu fiz pra Garota no Gelo aqui no canal. Eu acho que o card vai aparecer aqui. Eu nunca sei o lado direito, mas eu acho que é aqui. Eu dou mais detalhes sobre esse meu incômodo que eu tive durante a leitura lá no vídeo, então confiram. Mas resumindo, o autor, ele faz alguns comentários meio gordofóbicos. Ele compara o corpo de duas mulheres, no caso da história são duas irmãs, e ele dá a entender essa imagem de que a gorda é repulsiva e a magra é a bonita, desejável, e isso em vários momentos do livro ele faz esses comentários gordofóbicos sutis. O problema aqui é que uns 98%, 99% do livro é narrado em terceira pessoa, então não é como se a gente tivesse um personagem gordofóbico dando a opinião dele. Seria isso se a narrativa do livro fosse em primeira pessoa, mas em terceira eu levo isso como se fosse comentários do narrador, que nesse caso aqui é o autor. Me incomodou bastante e foi uma coisa que quase me fez abandonar o livro desde o início, porque isso começa desde o início, mas eu insisti, e a escrita do Robert e o suspense que vai só crescendo conforme a leitura
me fizeram conseguir terminar o livro e gostar. Pela experiência completa, eu meio que consegui separar a arte do artista, digamos assim. Eu sei que pra muita gente esse tipo de comentário vai passar batido, mas a gordofobia, ela é uma coisa tão normalizada que ela é muito sutil. Pra quem é gordo, sabe quando está passando por uma, sabe quando existe uma naquela situação. Faz parte da minha realidade, fez desde a infância, desde a mais sutil até o bullying pesado. E quando alguém como autor de um livro do meu gênero literário favorito coloca essa imagem de que gorda é repulsivo e magra é bonito e desejável num livro, realmente me atinge. Mas eu acabei dando 4 estrelas pro livro, que não é uma nota baixa, e eu gostei tanto, recomendo tanto, que eu fiz uma resenha separada só pra ele, e recomendo que vocês assistam também. Depois eu finalmente finalizei a trilogia Jovens de Elite da Mary Lou, que foi lendo a conclusão, que se chama Estrela da Meia-Noite. Eu fiz um vídeo resumindo essa trilogia inteira, sem spoilers aqui no canal, então para quem se interessar, eu vou deixar também, como sempre, o vídeo nos cards. Essa história é sobre um grupo de jovens que ganharam poderes muito especiais depois que eles sobreviveram a uma febre que matou boa parte da humanidade. Entre esses jovens existem algumas sociedades que são grupos, e entre eles está a mais conhecida, que é os Punhais. E o líder dessa sociedade Jovens de Elite acaba salvando nossa protagonista, a Adelina, no dia em que ela ia ser queimada em praça pública porque ela foi vista usando seus poderes pela primeira vez. A Adelina, então, ela passa a conviver com os Punhais, com a sociedade, para poder tentar entender e domar os seus poderes, que estão diretamente ligados aos sentimentos de medo e ódio. Ela se junta à sociedade dos Punhais para tentar derrubar o rei do trono e passar a coroa para o líder dessa sociedade, que tem o sangue real, mas ele foi banido da sucessão por ser um jovem de elite. Esse é o resumo da premissa do primeiro livro, só para vocês entenderem qual é o plot principal. Eu não posso falar muito de Estrelas da Meia-Noite aqui, porque eu não quero dar spoilers, e ele é o terceiro de uma trilogia, e segundo, porque o pouco que eu posso falar dele, eu já falo lá no meu vídeo do resumo da trilogia completa. Mas eu dei 3,5 estrelas para Estrela da Meia-Noite. Eu ia dar 4, mas o segundo livro já tem essa nota e ele definitivamente não é tão bom quanto o segundo, pelo menos pra mim, então eu tive que dar uma notinha um pouco inferior, e eu acho que ficou justo assim, porque chegou em um certo momento da leitura desse livro que ficou um pouco entediante, e isso me surpreendeu negativamente, mas surpreendeu, porque quem já leu pelo menos o primeiro livro dessa trilogia sabe a doideira que é. O livro, ele começa numa guerra, então ele começa num clímax de muita ação lá em cima, mas vai decaindo bastante. O que faz até sentido decair para poder chegar a uma conclusão, a um final. É coerente com o final de uma trilogia, mas não é uma coisa que eu esperava da Mary Lou. Ela sabe prender a nossa atenção muito bem nos primeiros livros e dá até aquela ansiedade gostosa de querer muito saber o que vai acontecer com os personagens. E eu não tive muito isso com esse terceiro aqui. Mas é isso, essa foi a minha última leitura de janeiro, e quem quiser saber a minha opinião sobre a trilogia completa, o resumo já tá aqui no canal. Daí, em fevereiro, eu peguei pra ler Os Imortalistas, que tem a capa dura, e eu acho... Gente, eu acho a edição muito linda desse livro. A capa, tudo é muito lindo aqui. Mas, o que uma capa e uma edição bonita fazem com você? Expectativas. Que expectativas te fazem se decepcionar. E foi o que aconteceu com a minha leitura de Os Imortalistas. Pra mim, pessoalmente, eu acho essa capa linda, as cores, tudo. Aqui dentro tem esse bordô muito bonito. E fisicamente eu gosto muito desse livro. Mas eu comecei com as expectativas meio altinhas. E, como eu disse, me decepcionei. Aqui nós vamos ter a história, então, de uma família. E, inicialmente, a história se passa no fim dos anos 60, quando os 4 irmãozinhos dessa família, 2 meninas e 2 meninos, eles se interessam pela chegada de uma vidente no bairro onde eles moram. Ela tem essa fama de ser uma mulher poderosa, porque com a inocência infantil que eles tinham, para eles, naquela época, o que ela tinha era um poder. Mas ela era uma vidente
né, que tinha como especialidade adivinhar a data da morte das pessoas que a procurassem. Os 4 juntaram suas mesadinhas e foram lá procurar essa mulher. Ela acabou que disse uma data específica para a morte de cada um. E inicialmente eles ficaram bem perturbados quanto a isso, mas eles não podiam fazer mais nada além de seguirem suas vidas para um dia saber se ela iria acertar a premissa não, a profecia ou não. E é exatamente isso que eles fazem. Depois dessa introdução, o livro é dividido em 4 partes, cada parte para um irmão. E a gente vai acompanhando então a vida de cada um, as personalidades que eles vão criando conforme vão ficando adultos, o jeito como eles acabam se afastando da família e criando outra, seguindo seus sonhos. Eles perdem essa ligação uns com os outros, com a família, conforme vão ficando adultos. Mas mesmo assim, sempre que acontece qualquer coisa marcante na vida deles, eles sempre voltam mentalmente para aquele dia em que os 4 foram visitar a vidente, e é algo que fica muito marcado neles. O livro vai acompanhando os principais acontecimentos na vida de cada um até o dia da morte deles, e eu não vou dizer se é a data da vidente ou não, para não estragar a leitura de ninguém. Inicialmente, essa coisa de acompanhar a vida de personagens, quem eles vão se tornando conforme vão ficando adultos, foi algo muito inusitado para mim. Essa história, ela é bem parada e não é um defeito, porque ela foi escrita para ser assim. É uma história principalmente sobre pessoas, suas histórias de vida, conexão familiar e sobre destino. Tem essa pegada sobre livre-arbítrio e escolhas. Não é uma história com reviravoltas e muitos acontecimentos. Então é uma história naturalmente parada, e inicialmente eu tava gostando disso, de conhecer pessoas, mas até certo ponto. Acho que é porque as últimas 2 partes da história são sobre 2 personagens que eu não consegui me conectar. Não por serem mal escritos, mas acho que em relação à personalidade mesmo, não consegui gostar deles, me interessar por eles. Então, consequentemente, logo no final do livro, perto de chegar lá no final, o livro começou a ficar bem entediante pra mim e eu mal vi a hora de terminar. Algumas pequenas coisas começaram a me incomodar durante a leitura desse livro, e uma das mais relevantes pra mim é que a família Gold, que é a família desses irmãos, ela é uma família judia. Na primeira parte do livro, que é quando a autora nos explica como é que funciona aquela família, como é que eles são muito apegados à religião e funcionam em torno dela e de suas tradições, ela cita muitas palavras do judaísmo. E esse livro, ele não é nem 1% didático sobre o significado delas. Então, ela vai jogar várias tradições judaicas na história, e se você não parar a sua leitura para pesquisar no Google o significado de cada palavra, você vai boiar durante boa parte do início desse livro, que foi o que aconteceu comigo. É uma religião muito cheia de tradições e a autora, ela não explica nada. Então, para alguém que não faz ideia de como funciona, vai se sentir sim perdido durante algumas partes, pelo menos no início do livro, e isso incomoda bastante. Eu acabei dando 2,5 estrelas para Os Imortalistas. A minha intenção desde que eu comprei esse livro, porque essa sinopse, essa premissa de vidente e descobrir data de morte realmente me intrigou. Então, desde que eu comprei esse livro, minha intenção era fazer uma resenha separada, mas como eu gosto de fazer vídeos de resenhas para livros que eu realmente gosto da história e quero recomendar, eu acabei falando sobre esse livro apenas aqui no vídeo de leituras mesmo. Nos últimos dias de fevereiro eu comecei a leitura da história que inspirou um dos meus filmes favoritos, assim, muito favorito, que é Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Fleet Street. Eu li 38% do livro, mas um pouco antes de chegar nessa porcentagem eu já estava pressentindo ali que estava vindo uma ressaca literária. O livro não estava me prendendo muito e estava me cansando, então eu já estava sentindo que ia entrar numa ressaca. Deixei ele de ladinho para começar a leitura de algum thriller, porque o meu gênero favorito sempre me salva de uma ressaca literária. Então eu muito em breve pretendo retomar a leitura desse livro aqui, porque eu tenho uma ideiazinha de vídeo para ele, envolvendo ele e o filme. Então não vou falar muito da história dele para vocês, mas como eu consegui ler 38%, eu quis inserir ele nesse vídeo aqui. Daí que o thriller que eu acabei pegando para ler, para não me afundar numa ressaca literária, acabou sendo o primeiro livro 5 estrelas do ano para mim, e tinha que ser thriller, né, gente? Melhor gênero.
E já saiu o vídeo sobre A Mulher na Janela aqui no canal, onde eu comparo ele com outro thriller igualmente viciante. São dois thrillers muito queridinhos pra mim, então eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards também para vocês darem esse view pra mim. A mulher na janela aqui da nossa história é a Anna, uma mulher que ela sofre de um transtorno chamado agorafobia, que age exatamente o contrário da claustrofobia. Enquanto a claustrofobia é medo de lugares muito fechados e pequenos, a agorafobia é medo de lugares muito expansivos e abertos. Praticamente, a agorafobia é o medo do lado de fora. A pessoa sai pra fora e sente como se o mundo tivesse se fechando, se encolhendo pra cima dela e gera o ataque de pânico, que é o que a Anna sente sempre que pisa pra fora de casa. Ela tá há mais de 10 meses sem sair e dois vícios muito grandes que ela acabou adquirindo durante esse transtorno foi o alcoolismo e espionar os seus vizinhos. Ela sabe quem trai quem, o horário de chegada e saída dos seus vizinhos. E durante uma dessas espionagens, ela descobre que chegaram vizinhos novos na sua rua. E apesar de serem uma família aparentemente comum, a mãe, o pai e o filho adolescente, eles intrigam a Anna logo de cara. Em uma determinada noite, onde ela acaba misturando muitos dos seus remédios fortes com vinho, ela acaba vendo uma cena bem na casa de seus novos vizinhos que nunca deveria ter sido vista por ninguém. Ela estava completamente bêbada e, juntando isso ao fato de que seu histórico mental não é dos mais confiáveis, obviamente no dia seguinte ninguém vai acreditar em nenhum A que ela afirma que viu, muito menos os detetives do caso, mesmo ela tendo a convicção de que ela nunca iria alucinar sobre aquilo. Mas a Anna sabe que tem alguém correndo perigo e se ela não fizer nada por conta própria, ninguém vai fazer, mesmo que ela comece a correr perigo também. A Mulher na Janela é com certeza um dos melhores thrillers psicológicos que eu já li na vida. E, cara, é por um conjunto de coisas que fazem ele ser muito bom. Eu explico bem mais da minha opinião no vídeo da resenha, mas resumindo aqui pra vocês, A Mulher na Janela é um livro que começa a ser viciante logo de início. Já no segundo capítulo eu queria ler mais e mais e mais e mais. E isso graças aos capítulos curtinhos que ele tem, porque livros com capítulos curtos são os melhores, vamos deixar isso bem claro. A Anna, ela é uma personagem tão problemática que ela se torna muito real. Ela é uma personagem muito bem escrita, muito bem pensada. E o A.J. Finn, ele consegue te fazer realmente entrar na mente dessa mulher e ao mesmo tempo te fazer duvidar dessa mente problemática dela o livro inteiro. Mais dúvidas do que a Anna sabe e viu e acredita vai surgindo na nossa mente como leitor. E isso é exatamente o que torna esse livro tão difícil de largar. Chega um momento em que você precisa saber se o que essa mulher viu é ou não real e você só para quando descobre. E eu amei esse livro, eu favoritei, obviamente, eu dei 5 estrelinhas e, novamente, para quem quiser saber mais detalhes da minha opinião, detalhes da história, tem aqui o videozinho resenha onde eu comparo com outro thriller bem parecido, igualmente muito bons, então assistam lá. Então essas aqui foram minhas 4 leituras e meia desde o início de 2021 até o mês de março. Eu já finalizei outro livro que eu terminei em 3 dias, de tão viciante que foi, mas ele vai entrar para o próximo vídeo de leituras. Mas em breve também eu vou postar a minha vídeo resenha dele aqui no canal, se é que já não saiu, não sei, provavelmente já. Me digam aqui nos comentários se vocês já leram ou se vocês têm interesse em ler algum desses livrinhos aqui que eu mostrei no vídeo. Me digam aqui também nos comentários qual está sendo a leitura atual de vocês, vamos focar sobre as leituras atuais. E eu peço muito, de todo o meu coração, que antes de vocês fecharem essa abinha aqui e irem pro próximo vídeo, avaliem esse vídeo pra mim, porque é muito importante, tanto quanto você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito e curtiu o conteúdo daqui, tá bom? Pra finalizar, eu queria muito pedir pra vocês seguirem o @feitaleitora, que é o Instagram do canal, e agradecer a você que assistiu até aqui. Eu espero muito que a gente se veja no próximo vídeo e ótimas leituras para todos vocês. Tchau, tchau!